hoje se comemora não, se lembra, né? Porque não tem nada para comemorar, é apenas uma desgraça dos 61 anos da ditadura. O ano passado eu não gravava vídeo, então eu não fiz esse vídeo. Deveria gravar o ano passado, 60 anos. O golpe que foi despechado em 1º de abril de 64. Os militares costumam falar que foi dia 31 de março, mas na verdade aconteceu em 1º e 2, porque na verdade eles depuseram o presidente que estava no poder legitimamente eleito, João Goulart, e foi no dia 2 de abril, na verdade. Então eles começaram a confusão, o golpe com a militar civil, né, porque os civis patrocinaram, né, civis, o pessoal do dinheiro, né, então sempre a espreita de tomar o poder. E foi dia 1º de abril de 64, certo? E é importante falar, né, gente, agora que está se julgando os golpistas do 8 de janeiro, porque no Brasil sempre teve muitos golpes, desde que começou a República, em 15 de novembro de 1889, há 135 anos, né? 136 já, né? Fez 135, mas não fez 136 ainda. Os golpes sempre tem os militares na frente, tá? Embora patrocinado com dinheiro dos milionários, dos bilionários, dos empresários, mas sempre tem os militares na frente. Sem os militares que metem as armas para matar o povo, não teria golpe. E é importante, por exemplo, o Brasil já começou ali, em 1889 teve um golpe que levou o Deodoro da Fonseca ao poder. A família Deodoro da Fonseca era uma família de muitos militares, que eram 11 irmãos, 10 irmãos militares, inclusive foram na Guerra do Paraguai. A mãe deles foi muito homenageada porque tinha 11 filhos na guerra, né? 10 ou 11, não sei. Não vem ao caso, não estou falando disso aqui agora. Mas aí levaram ele. Em 1892 teve mais 2 golpes. Um que derrubou o Deodoro, que não... Ele chegou ao poder pelo golpe e resolveu dar um golpe dentro do golpe, para tirar o vice-presidente. Aí 20 dias depois não aguentou, tiraram o Floriano Peixoto, tirou ele e tomou o poder. De novo, em 1892. A Armada, que está ali no livro, que eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo, dentro desse vídeo, vou mostrar um vídeo, revolta da Armada, que era a Marinha na época, chamava Armada, já que não tinha aeronáutica, e não quis aquilo, não concordou com o golpe dado por Floriano Peixoto, e partiu para cima, fechou o porto do Rio de Janeiro, meteu bala no Rio de Janeiro, matou um monte de gente, fez o que podia, bloqueou os outros navios que não era dele, mas na verdade eles ficaram com todos os navios, fez um cerco à cidade do Rio de Janeiro em 1892, 93, chama Revolta da Armada. É uma parte que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas o Brasil sempre teve muitas e muitas e centenas de revoltas, tá, gente? Desde cabanagem, farroupilha, lá mais atrás, né, há menos de 200 anos, né, que foi na verdade, todas as revoltas se deu quando Dom Pedro I foi embora e deixou o filho dele com 5, 6 anos, enquanto o filho não assumia, as revoltas foram tudo acontecendo. O povo não queria, não concordava com o que estava lá, era uma verdadeira confusão, né, entre todo mundo contra todo mundo, tá? Uma coisa meio tribal. E aí, de lá para cá, o Getúlio Vargas perdeu a eleição, não achou que devia perder, fez que nem o Bolsonaro em 22, partiu para cima com o exército, tomou o poder, derrubou o Washington Luiz, que ainda não tinha vencido o mandato, consequentemente não tinha nem assumido o que tinha vencido as eleições, e mais um golpe. Em 34 era para ter eleição, que ele devia chamar a eleição, já que ele quis o mandato que ele perdeu por 4 anos, devia ter eleição em 34, não teve nenhum outro golpe. Em 37 ele deu um outro golpe chamado Estado Novo, famoso pra caramba, né? Aí não falou mais eleição, fechou o Congresso, fechou o Judiciário, fechou tudo, era eu sou a lei, eu sou o poder, eu mando, aí prendeu, matou, torturou, foi uma época muito bárbara no Brasil de 37 a 45.
o primeiro governo ditatorial de Getúlio Vargas. Ele se salvou depois porque voltou em 1951 nos braços do povo. Mas os 15 anos que ele mandou, ele fez coisas boas, porque todo mundo que, por mais ruim que seja, faz coisa boa, mas fez muita maldade. E tudo sem o devido poder legal, sem eleição, certo? Então, até 1945 já tivemos aí dúzias de golpes. Não chega tanto, né? Mas acho que 6 ou 7. E em 51 não queriam deixar o Getúlio tomar o poder, mas não deixaram ele governar. Partiram para cima dele, foi até que em 54 ele suicidou-se. Né? Fizeram ele suicidar. Depois de tanto bater e prender seu secretário, prender filha, prender irmão dele que era no seu... Fizeram um diabo, né? E aí ele suicidou, não tinha mais como governar, suicidou. Não era para ter eleição em 55 para eleger daí passou desde 46 passou a ter eleição de 5 anos. Não era para ter eleição em 55, aquela confusão nada, mas aceitaram, voltou o Getúlio, o Juscelino Kubitschek. Aí os militares não queriam deixar assumir. Entre a morte do Getúlio e a posse do Juscelino, houve os 3 golpes. Gente que não deixou o outro assumir, gente que não deixou não sei quem, gente que o outro ficou doente porque os militares obrigaram, até que chegou o Marechal Lott e falou, não, o Juscelino vai assumir. Ele era comandante lá, tinha sido, foi chamado e falou, não, ele vai assumir. Questão legal. Aí assumiu, mas governou debaixo de muita confusão, os militares sempre tutelando, o Carlos Lacerda, aquela confusão toda. Aí veio a eleição de 60, elegeu Jânio Quadro não aguentou, governou 7 meses, de janeiro a agosto, pediu demissão, quem tinha que tomar o vice, que o vice era eleito na época, não deixaram o vice tomar, que era o João Goulart. Aí passou quase 15 dias numa confusão danada, arma, tiro e muita coisa, até que o vice pôde assumir, mas numa condição, tinha que ser apenas o presidente do governo que tinha como é que fala? Parlamentarismo. O primeiro-ministro era o Tancredo. Então, haja golpe. Ali a pouco fizeram, um ano e pouco depois, fizeram um plebiscito, voltou o Jânio, o João Goulart, para a presidência da República sem parlamentarismo, mas não deixaram ele governar até o fim. Deram outro golpe. Em 67 deram um regolpe, reescreveram a Constituição, todos os militares. Quando chegou em 69, deram aí o golpe fatal mesmo, golpe mortal, fechando o Congresso, fazendo um monte de coisa chamada AI-5, caçando mais de 300 políticos, pondo na cadeia, torturando, matando todo mundo. Muita violência. Até que teve em 77 um regolpe dentro do golpe, que foi um golpe contra o presidente Ernesto Geisel, que ele aguentou e tirou os caras lá. Aí os militares também, da turma dele. E até final de 85. Quer dizer, Brasil e golpe, estamos todos juntos, né? Brasil, um eterno golpe. Um país que faz isso, gente, é país tribal. País de primeiro mundo, ou não vão aqui chamar, porque eu não sei se tem país de primeiro mundo, mas país de civilização que sequer avançada, não dá golpe, espera as datas constitucionais das eleições e elege seus políticos, a não ser que seja parlamentarismo, o primeiro-ministro perde o mandato, cai, o presidente, que é o presidente do parlamento, escolhe, no parlamentarismo, indica um primeiro-ministro, é uma outra história, aqui no Brasil não tem. O Brasil tem que se reparar, olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está lá desde 1776, ou alguns falam 1792, ou 1700, alguma coisa, porque eles ficaram arrumando nos primeiros anos, mas eles jamais deram um golpe de Estado, jamais derrubaram o presidente na história republicana dos Estados Unidos, desde que eles se tornaram independentes. Jamais. Por que será, né? Eles respeitam os resultados eleitorais. Aqui no Brasil isso não acontece, tá? Então eu vou, a seguir, vou colocar aqui um vídeo para mostrar um livro que ajuda a entender o que foi a ditadura militar, as ditaduras que tivemos no Brasil, e os golpes que foram dados e o que esse povo matou. Gente, muita violência. Índio, pobre, preto e índio continua até hoje, mas
pessoal que lutava pela democracia, tudo que eles todos foram presos, desaparecidos, torturados e desaparecidos ou mortos, certo? É uma coisa muito, extremamente bárbara. Esse é o Brasil que nós temos. O Brasil precisa mudar. Eu espero, estou aqui fazendo esse vídeo, 61 anos do golpe militar de 64, foi um puta golpe, violentíssimo golpe, foi o maior golpe que o Brasil já teve de ditadura, foi o maior tempo de ditadura, 21 anos, e é para ser lembrado para não se repetir, certo? Não é para existir. As pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver, foram presos, torturados, desaparecidos ou mortos. Coloca isso na cabeça. Só lê a história que você vai entender o que eu estou falando. Fiquei por aqui, mas lá vem o vídeo da sugestão de biblioteca que ajuda a entender, porque são 10, 15, 100 mil livros escritos sobre isso por pessoas sérias que pesquisaram a história, dão as datas, dão tudo. Beleza? Tudo de bom a todas. Aqui, vou mostrar hoje, especialmente os livros sobre ditadura militar. Que nós temos a primeira vítima do lado direito, você vai ver aí a primeira vítima é o Francisco Julião, e depois você vai ver o Leonel Brizola, o Jango, que na verdade a primeira vítima foi o Jango, que eles tiraram o João Goulart para assumir, né? E depois as histórias das vítimas aí, nos livros, certo? Batismo de sangue feibreto, dos filhos deste solo, que está aqui, ó, traz toda a relação dos mortos pela ditadura e desaparecidos, tá? Todos. Quer dizer, todos não, porque não traz todos, os índios, por exemplo, né? Traz mais, se preocupa mais com os desaparecidos. Mas temos aqui, ó, os que morreram no Araguaia, certo? São mais de um livro aqui. Temos aqui as mulheres que ficaram presas ali na Tutóia, em São Paulo, que é a Torre das Guerreiras, o nome do livro. Aqui o historiador Jacob Gorente foi um dos presos e ele escreve que Combate nas Trevas. Brasil Nunca Mais foi o primeiro livro, talvez saiu ainda em 85, sobre o que tinha sido os 21 anos da ditadura, com a coordenação do Paulo Evaristo Arnes, né, Dom Paulo Evaristo Arnes. E por aí vai, né? Quem mais aqui? O livro do jornalista Hélio Gaspar. Tem 4, aqui só tem um. A Ditadura dos Generais, ó. Aqui, ó. Né? Aqui como é que é? O livro da imprensa oficial. Temos aqui, falando sobre a ditadura. Carlos Marighella, Gregório Bezerra, Flores, Votos, é tudo um pessoal que escreveu. Esse aqui é da República Velha ainda, que não vai falar sobre essa ditadura, vai falar das demais. De Getúlio a Castelo, as tentativas de golpe que houveram, até chegar no golpe, certo? Aqui a revolta da Armada que resultou nos golpes depois da República, tá aqui, ó, certo? Os tempos de Getúlio Vargas ajuda muito a entender, né? Para falar em Getúlio Vargas, a gente precisaria entender também que os livros, tem algumas das centenas de biografia dele tá aqui, né? Isso aqui é bem completa, vai trazer como é que chama? Tudo que aconteceu durante a ditadura dele, que, na verdade foi uma ditadura, que ele ficou 15 anos, né? O Brasil só tem eleição, e ele ficou 15 anos sem nenhuma eleição. Aqui o Brasil, uma biografia, né, das jornalistas, que esse livro é muito bom, vai falar também sobre os golpes no Brasil e tudo mais. Então são muitos livros que vão te ajudar a entender sobre a ditadura. Ninguém consegue ler livro, a não ser que seja historiador ou gosta de leitura, mas é importante saber que no Brasil golpes de militares foi a coisa que mais teve, tá, gente? São muitos outros livros, né, na verdade, porque se você ler a história aqui dos 500 anos do Brasil,
Muitos vão falar isso, que estão aqui, ó, são bastante livros de 500 anos do Brasil, e saiu falando da história dos 500 anos, né? E por aí vai.